Direção-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais assina 2 acordos de financiamento de propinas com a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e com a Direção-Geral de Turismo e Transporte e Sermi. A Associação Nacional de Promoção de Educação Especial trabalha na desconstrução da visão convencional e preconceitos sobre deficiência. Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde fazem lançamento oficial do edital de cinema. Lei que criminaliza a violência sexual entra em vigor no Marrocos. Papa chama bispos de todo o mundo a Roma para debater a proteção de menores. Furacão Florence pode deixar 2,4 milhões de pessoas sem energia. Boa noite, seja bem-vindo. No âmbito das comemorações do dia 12 de setembro de 2018, o Ministério da Cultura lançou a imagem oficial da Agenda 2024, que visa marcar o início das comemorações do centenário de Amílcar Cabral. O conceito visa, segundo o Ministro da Cultura, Abrão Vicente, lançar um desafio a todas as instituições da República e à própria sociedade civil em geral a criar uma agenda de reflexão visando celebrar em 2024 o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Nós lançamos a imagem, está previsto nos próximos meses o envolvimento das instituições da sociedade civil, nomeadamente a Fundação Amílcar Cabral, os institutos de investigação, as universidades, os países que passaram pela rota Amílcar Cabral. Vamos delinear uma agenda ligada ao desporto, à cultura, à ciência, à academia, à investigação literária ligada a Amílcar Cabral. Nós já tivemos o engajamento, ontem lançamos a imagem, já tivemos várias personalidades a enviar o manifesto de apoio à ideia de uma agenda 2024. A ideia de lançar agora, 6 anos de antecedência, é exatamente preparar o país e, por que não, a diáspora para celebrarmos devidamente o centenário daquele que é incontornavelmente a maior referência intelectual e política do país, dentro daquilo que é a nossa história mais recente. Por isso, o titular da pasta da cultura sublinha que nós queremos, tal como se fez a celebração do centenário de Nelson Mandela, lançar desde já, para já ontem lançou-se o desafio à sociedade civil, às organizações, às universidades, às academias, para que nos engajemos nessa agenda. Vamos estruturar essa agenda por setor, como eu fiz aqui, fiz o apelo ao setor audiovisual para que criem uma agenda própria. Então a ideia é criar uma agenda multissetorial em que Cabral será refletido não só pelo seu pensamento, mas através de filmes e documentários e homenagens, escritos e revistas que possam documentar o percurso do homem que foi Amílcar Cabral. Amílcar Cabral nasceu a 12 de setembro de 1924 em Bafatá, atual Guiné-Bissau. Se estivesse vivo, celebraria esta quarta-feira 12, 94 anos de idade. Nesta quarta-feira, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a Associação de Cinema e Audiovisual fizeram o lançamento oficial do edital de cinema. Trata-se de um primeiro edital de cinema lançado no país, programado para o fomento à produção audiovisual e cinematográfica a nível nacional. O edital tem um orçamento de 2.400 contos, em que cada projeto vai ser auxiliado com o valor de 300 contos. Trata-se de uma iniciativa do Governo de transferir as verbas destinadas à produção audiovisual à Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento do setor audiovisual e cinematográficos nacionais, nomeadamente produção de filmes de ficção, animação, telefilmes e filmes documentário. A nossa ideia é não só atrair produções internacionais para Cabo Verde, criando condições em que o Estado criará isenções fiscais, mas essencialmente criar mecanismos para financiar as novas produções cabo-verdianas. A nossa lógica é, nós não podemos estruturar um setor se o financiamento ao setor estiver dependente do programa político de cada governo. Então o que nós queremos é perenizar através do mecanismo em que esse financiamento saia através da lei da cópia privada, que é perene, a não ser que a lei seja revogada, mas garantir que este financiamento seja perene e perdure pelos tempos, independentemente dos ciclos políticos nacionais. Com este edital, os amantes do mundo audiovisual que efetuaram a candidatura poderão obter uma ajuda de 300 mil escudos para concretizarem os seus projetos. O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Mário Bem-vindo Cabral, considera o momento como sendo histórico. Hoje lançamos o edital de apoio ao cinema e ao audiovisual, portanto no valor de 2.400 contos, sendo 8 projetos, no total 300 contos por projeto.
Um orçamento que Mário Bem-vindo Cabral considera pouco, mas satisfatório para o incentivo à produção audiovisual, sublinhando que a associação está a trabalhar com o intuito de aumentar este montante. O dinheiro nunca chega, num orçamento nunca chega. Pode-se fazer um filme com 300 contos, mas a nossa ideia não é financiar na totalidade os projetos. Nós estamos a fazer um incentivo, um apoio, porque normalmente quando se faz um filme há vários financiadores. Esta é uma parte do financiamento que nós disponibilizamos, mas é pouco, claro que é pouco. Na verdade, estamos a trabalhar para que no próximo edital seja possível aumentar este valor e nós nunca vamos financiar um projeto na totalidade. Agora, as pessoas também podem pensar, temos à disposição 300 mil escudos, podemos também fazer um filme direcionando pelo orçamento disponível. Então, pouco ou muito é relativo. Nós não tínhamos nada, neste momento estamos a começar, eu penso que estamos a começar de certa forma bem, porque temos as regras claras, temos o orçamento disponível e para o ano garantimos que vamos aumentar este montante. As inscrições para o incentivo às produções começam a partir de hoje, com o lançamento deste edital e vai até 31 de outubro, podendo ser feito online através do site da Associação de Cinema Audiovisual de Cabo Verde. O gestor executivo do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação apresentou nesta quarta-feira os resultados e desafios do 14º concurso ao Fundo de Promoção do Emprego e da Formação, destacando que houve um aumento em dobro de beneficiários em relação ao ano passado. O gestor executivo do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação, Danilo Borges, apresentou os resultados do 14º concurso do Fundo, afirmando que foram apresentadas 792 candidaturas, no qual 703 candidatos foram selecionados num concurso a nível nacional. Os resultados são 702 beneficiários, com financiamento garantido para frequentar formação profissional nas mais diversas entidades formadoras aqui do país. Esse concurso foi a nível nacional, abrangeu todo o território, significa que todos os jovens com idade compreendida entre 16 a 30 poderem participar desde que estejam matriculados ou a frequentar uma ação de formação profissional. No entanto, aqueles que não foram selecionados deve-se ao fato de não terem preenchido todos os requisitos. Borges destacou ainda o impacto do fundo no desemprego jovem como sendo verificável. O impacto do fundo, se falarmos a nível do número de jovens beneficiários, e tanto da formação profissional ou como outro emprego, é verificável, porque temos um número considerável. Só a nível de jovens com financiamento para frequentar a formação profissional, temos cerca de 4.000 e tal. Para autoemprego, temos cerca de 109 jovens, direto, mas indiretamente podemos estimar-se 200 e pouco. Já sobre o lançamento do 15º concurso, o gestor executivo disse que este consiste no financiamento da formação profissional e da propina dos jovens, estando baseado no 14º concurso. O 15º concurso consiste também no financiamento à formação profissional, nomeadamente o financiamento da propina dos jovens, basicamente porque baseou-se muito no 14º, porque reparamos o número demasiado, ou seja, um número elevado de jovens que andam à procura de financiamento para garantir uma formação profissional, porque temos verificado que a formação profissional realmente poderia ser uma via mais rápida para o emprego e com uma taxa de inserção também muito mais rápida em termos de outros cursos. O montante gasto neste 14º concurso do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação foi aproximadamente 57 milhões de escudos cabo-verdianos só no financiamento das propinas. A Direção-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais assinou na tarde desta quarta-feira 2 acordos de financiamento de propina, um com a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e com a Direção-Geral de Turismo e Transporte e um outro acordo com o Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial. Após a apresentação dos resultados do 14º concurso do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação, foram assinados acordos de financiamento de propinas entre a Direção-Geral do Turismo e Transporte, Fundo de Turismo e a Direção-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais. Segundo o secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, esta formação é um papel que o Estado assume, mas também querem envolver entidades públicas e privadas. Dizer que este é um papel
que o Estado assume, mas que é uma responsabilidade partilhada com as empresas, com as câmaras municipais, com as ONGs e com as instituições do Estado, como a Escola de Hotelaria, o CERMI e outras instituições que servem a formação profissional. Queremos envolver as entidades formadoras públicas, mas também as privadas, numa ótica em que o financiamento deve ter impacto na melhoria da vida dos jovens, nomeadamente na empregabilidade e o trabalho digno. O secretário destacou ainda que esta formação é destinada principalmente aos jovens e que estes devem ter uma remuneração ao nível daquilo que merecem, acrescentando que este concurso é uma forte aposta na formação profissional. Normalmente não falo em números na questão do emprego ou do desemprego. O único número que eu falo é no objetivo do desenvolvimento sustentável, que fala no trabalho digno e no trabalho decente. Não basta trabalho por trabalho. Precisamos que os nossos jovens tenham uma remuneração ao nível daquilo que merecem e que tenham condições para trabalhar de forma digna. Queremos ver a trabalhar, mas também vos queremos ver a sorrir. Esta é uma forte aposta na formação profissional que contribui para a diversificação e qualidade das ofertas alinhadas às necessidades do mercado de trabalho. Um outro objetivo desta formação é a integração imediata dos jovens no mercado do trabalho. Pedro Lopes pediu assim aos jovens para investirem nesta oportunidade de formação. Termino lançando o repto aos jovens na sua necessidade de investirem nesta oportunidade, com determinação, com responsabilidade, que tenham a noção que este é um investimento, não é do governo, é um investimento de todos nós. Os vossos pais que pagam os impostos, vocês que um dia também os pagarão. Este é um investimento do país, da bandeira em vocês. Quanto mais for o vosso sucesso, mais será o azul da nossa bandeira. A assinatura dos acordos são de forma simbólica que visa o financiamento das propinas dos jovens que vão fazer a formação. A Associação Nacional da Promoção de Educação Especial promove seminário direcionado aos familiares de crianças portadoras de deficiência sob o lema Desenvolvimento Integral na Primeira Infância, o cuidado da criança com deficiência na atenção básica, com o objetivo de eliminar a visão convencional e preconceitos sobre a deficiência. A presidente da Associação Nacional de Promoção de Educação Especial realça que o seminário visa informar, apoiar e orientar pais encarregados de educação sobre o desenvolvimento integral de crianças especiais, sendo que ainda existe algum preconceito e vergonha no seio familiar. Não faz aquele fórum ali, ou aquele seminário ali, com o objetivo de informar, de apoiar e de orientar pais tudo sobre o desenvolvimento integral de uma criança, e principalmente a criança especial, porque nós temos muito relato de pais que sabem lidar, que às vezes dificuldades lá de casa, que também eles têm um problema com comunicação, com relaciona com seus filhos, hora que tem deficiência, então não depara é um grande problema. De tantos relatos que não estão obedecendo, não resolve fazer aquele fórum e dirigir o país próprio. Inclusive, nos públicos-alvos é só que as famílias, ou mãe, ou pai, ou avô, ou primo, qualquer pessoa que tenha criança com deficiência na seio familiar. A mesma diz que durante o seminário serão passados alguns cuidados que os familiares devem ter com as crianças portadoras de deficiência e aconselhá-los a não ter vergonha, sendo que as crianças não têm culpa da condição humana que nasceram. Que os cuidados básicos têm a ver com saúde, com higiene, com afeto, que às vezes que as meninas estão carecem dele, a falta de carinho, de apoio, mesmo lá de casa, cuidados que eles devem ter no momento que você sai com ele na rua, no momento mesmo dentro de casa ou na escola, inclusive não tem técnicos, não tem pessoas de educação ali também que trabalham naquela área, para não reforçar as matérias de cuidados especiais que eles devem ter com as crianças nessas casas ou na qualquer seio familiar.
Mas ainda existe muito preconceito a nível familiar. Essa crescunde, às vezes eu sei que os seus filhos se aliam pias demais emotivo, para sentir complexo, para sentir medo, vergonha, para escapar, para desistir do espaço onde quer estar. Tio Deus ainda tem aquela ideia de que criança especial é uma coisa rara, se calhar, para muita gente na rua, com aquele olhar. O problema é aquele olhar social que cria aquele medo na família. De acordo com a presidente do ICA, o principal desafio em relação aos cuidados básicos na primeira infância é disponibilizar ferramentas às famílias para cuidar melhor das crianças. Nosso maior desafio em relação aos cuidados básicos, sobretudo na primeira infância, tem a ver com o dar ferramentas às famílias para que, de facto, possam cuidar melhor das crianças. Na verdade, as nossas estatísticas mostram que, em termos de violação dos direitos da criança, no topo nós vamos encontrar, sobretudo, negligência em relação, portanto, falta de cuidados em relação às crianças e maus tratos, entre aqui a questão dos castigos corporais, mas e não só. Então, através da escola de família, e através das nossas delegações, nós temos feito um trabalho, sobretudo também de sensibilização das famílias, mas e chegar às famílias, sobretudo através das escolas, no sentido de capacitá-las melhor. No final foi feita uma exposição dos trabalhos feitos pelas crianças especiais. 20 pescadores serão empregados pelo operador económico João Lopes na sua terceira embarcação de pesca, com capacidade para 120 toneladas, que dentro de 2 meses estará a operar nos mares do Porto Novo e do norte de Cabo Verde. Segundo o operador económico João Lopes, hoje em dia já não fazem sentido os botes de boca aberta. É preciso que os operadores apostem em embarcações adequadas que permitem tirar proveito do potencial pesqueiro que Porto Novo disponha. Desta feita, Lopes aproveita do potencial que o mar do Porto Novo oferece para arranjar uma terceira embarcação, assim oferecendo emprego a 20 pescadores da comunidade. É de se recordar que o empresário João Lopes, além dessa segunda homenagem pela Câmara Municipal do Porto Novo, já foi também galardoado pelos serviços locais da educação pelo auxílio que, durante muitos anos, prestou às cantinas escolares. A delegação escolar da Brava está a analisar a possibilidade de fazer a transferência dos alunos em pelo menos 2 escolas com menos alunos para escolas mais próximas. Com o ano letivo 2018-2019 que se avizinha, a delegação escolar pretende criar um ambiente mais adequado para os alunos das escolas das zonas de Escovinha, em Campo Baixo, para Nossa Senhora do Monte, e de Fajã d'Água, para Cova Rodela. Virgílio Pires, delegado substituto, explica que o motivo da transferência no caso da Escovinha, além do estado da escola, este ano há somente 6 alunos do 2º ano de ensino básico. Além das condições físicas do espaço, que põem em causa a integridade física dos alunos e funcionários, o delegado esclareceu que a socialização destes alunos fica um pouco aquém do desejado no sistema de ensino. Quanto à escola de Fajã d'Água, esta tem, por enquanto, somente 5 alunos matriculados e está-se a planear a deslocação destes para a escola de Cova Rodela. Pires conscientiza-se das dificuldades dos professores em trabalhar com turmas compostas por 2 ou 3 alunos, que, em termos de socialização e do ambiente escolar, é um pouco dramático, onde estes ficam prejudicados em relação aos alunos das escolas com maior número. A delegação pretende realizar uma conversa aberta com os pais e encarregados de educação, incluindo os respectivos alunos, de forma a explicá-los os motivos desta mudança. Porém, Virgílio Pires diz-se convicto que esta mudança poderá implicar algum receio no meio dos encarregados de educação, que já estão acostumados com as crianças a estudarem nas suas próprias localidades. O município de São Filipe vai continuar a assegurar o transporte escolar gratuito no ano letivo 2018-2019, apesar de ser um investimento exagerado de 30 mil contos, que, em caso de suspensão, implicaria o insucesso ou o abandono escolar.
Segundo Jorge Nogueira, retirar o transporte escolar implicaria o insucesso ou o abandono escolar em grande escala, dada a dispersão das localidades do município, embora reconhece que é uma situação complicada, sendo a autarquia que possui mais gastos em termos de transportes escolares a nível nacional. Desta feita, Nogueira salienta que a autarquia está a ver a forma de poder ultrapassar a situação e com o funcionamento este ano do 7º e 8º anos de escolaridade em Patim, vai-se discutir se a Câmara deve continuar com o transporte para o ensino obrigatório ou se o próprio Ministério da Educação é que deverá criar as condições para que esses alunos frequentem as aulas. Com relação aos apoios no início do ano escolar, este indicou que à semelhança dos anos anteriores, a autarquia vai apoiar, tendo já uma lista neste sentido, e assegurou vai criar as condições para que os apoios sejam distribuídos nas próprias localidades por pessoas que conhecem as famílias com mais necessidades, sobretudo num ano muito difícil em que as famílias terão dificuldades na aquisição de materiais nesta fase inicial. Para a reabilitação das escolas, o EDL frisa que estão a ser confeccionados equipamentos imobiliários, nomeadamente 400 carteiras bipessoais, 800 cadeiras para alunos, 30 secretárias de professores e 30 cadeiras. Adiantou também que há garantias de que estarão prontas antes do início das aulas para equipar as escolas de Patim, Campanas de Baixo e Santa Filomena. Terminou hoje na cidade da Praia o primeiro workshop internacional sobre praia acessível, organizado pela Associação Acarinhar. O propósito é capacitar os técnicos assistentes em como acolher os portadores de deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida nas praias. Durante a sessão de encerramento foi realizado o batismo do primeiro banho inclusivo. Segundo a presidente da Associação Acarinhar, Teresa Mascarenhas, este projeto não é somente para as crianças com paralisia cerebral. Como trabalho com as crianças com paralisia cerebral, normalmente as pessoas pensam que é só para as crianças com paralisia cerebral. Não, é um projeto abrangente que abrange todas as deficiências, todas as pessoas também que não têm deficiência, mas em que em qualquer momento da vida está com uma mobilidade reduzida. Agora, com o crescimento, a longevidade, temos muitas pessoas da terceira idade que em algum momento da vida costumam ir para a praia, mas depois da terceira idade ficam sem essa oportunidade. E outras pessoas com crianças, entre outras. Foi nesse sentido que surgiu este projeto de praia acessível e de mar para todos, para Cabo Verde. Teresa Mascarenhas disse que vão continuar a trabalhar juntamente com outras instituições que lidam com a problemática da deficiência. Nós, neste momento, queremos somente alertar para esta importância, continuar a trabalhar com as instituições que trabalham nesta área, os municípios, Polícia Marítima, Nadadores Salvadores, Cruz Vermelha, outras instituições também que lidam com a problemática da deficiência, para que juntos, porque é um projeto com os empreendedores turísticos também, as empresas, como acabamos de ver aqui na Prainha, há um exemplo de uma empresa que tem estado a trabalhar nesta área e de ontem para hoje fez algumas adaptações para que, na verdade, possamos ter uma praia acessível para todos. A mesma acrescenta ainda que há alguns requisitos e informações que são necessários para as pessoas com deficiência. É necessário ter casa de banho também adequado para as pessoas com deficiência, ter espaço de repouso e de descanso para as pessoas que têm limitações. Há um série de requisitos que é necessário, informações também acessível para as pessoas com deficiência visual e também para as pessoas surdas. Então há um série de requisitos que é necessário. Mas estamos num bom caminho, vamos continuar a capacitar as pessoas, a capacitar os técnicos também que lidam com a praia, porque sabemos há um leque de instituições que trabalham à volta da praia, questões do meio ambiente, questões da água, é a questão de saneamento, tudo isso é preciso trabalhar. Eu acho que vamos conseguir, não é trabalho difícil, é fácil de conseguir quando as pessoas querem. Para estas pessoas com deficiência entrarem no mar, há um processo que tem que ser feito. Para isso, Alberto Monteiro, nadador Salvador, explica.
Aquele processo é um processo que é muito difícil, você entende? Primeiro não tem que pôr travão naquelas horas, de carinho, tudo, antes de não ir para a água e antes de não passar aquela pessoa para aquele carinho. Então não tem que travar mesmo com esse carinho e não tem que ter jogo tudo que não tem que ter pós-colete, não tem que ter jogo tudo que é segurança, aquela pessoa não está batendo fala com ele para não jogo, muito que se sente também direito, você tem aquela criança, aquele grande. Então, de lá, não também faz aquele processo de transportar para carinho, que não tem que estar fazendo com dois salva-vidas, você pode fazer com alguém também. Então um te pega para trás, te pega de moto, segura de moto, um te pega na perna, então quando tem que ser contagem de três para não passar para carinho. Aqui não passa na carinho, não te pode escolher tudo, não tem uma forma de segurar aquele carinho, mas aqui não também pode pago, depois não está transportando pago. A iniciativa partiu da Carinhar em parceria com a Associação Portuguesa Ser Mais Dar Mais, Terapeuta Sem Fronteiras e outras entidades nacionais. Com esta formação, a Associação Carinhar pretende criar uma equipa multinacional capacitada em várias vertentes, como salvamento, natação, técnicas de primeiros socorros e expandir de igual modo para outras ilhas e concelhos do país. A nível internacional, uma nova lei que criminaliza a violência sexual, o assédio e proíbe os casamentos forçados entrou em vigor no Marrocos, no momento em que os abusos contra as mulheres costumam ser motivo de preocupação no país, noticiou o canal televisivo britânico BBC. O texto, iniciado em 2013 e alterado várias vezes, foi definitivamente adotado a 14 de fevereiro. A lei marroquina criminaliza agora certos atos considerados como formas de assédio, de agressão, de exploração sexual e de maus-tratos. O preceito legal prevê medidas contra o assédio em locais públicos, incluindo penas que vão de 1 a 6 meses de prisão ou uma multa. Estas medidas se aplicam não apenas ao assédio de rua, mas também às declarações de caráter sexuais feitos ou enviados por SMS, mensagens de voz ou até mesmo através de fotos. Segundo a BBC, uma sondagem mostra que 6 em cada 10 mulheres marroquinas sofreram alguma forma de violência sexual. Os casos mais recentes tornam-se virais nas redes sociais. Fernando Haddad é o novo candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições presidenciais brasileiras de 7 de outubro. O antigo autarca de São Paulo, que até aqui avançava como vice-presidente, substitui Lula da Silva na corrida ao Planalto. A decisão de renunciar do antigo presidente do Brasil foi comunicada esta terça-feira na data limite estipulada pela Justiça Eleitoral. A imprensa brasileira diz que Lula da Silva terá dado luz verde para que Haddad fosse formalmente o substituto através de uma carta enviada da prisão. Lula está a cumprir uma pena de 12 anos de cadeia em Curitiba e viu negado no início do mês pelo Tribunal Superior Eleitoral o direito de concorrer uma vez mais à presidência da República. A província síria de Idlib não pode ser transformada num banho de sangue, apela o secretário-geral da ONU. António Guterres pede à Rússia, Irão e Turquia que façam tudo para proteger os civis. O chefe das Nações Unidas salientou que, embora seja necessário combater os terroristas, Idlib não se pode transformar num banho de sangue. António Guterres voltou a pedir uma solução pacífica para a província de Idlib, na Síria. O secretário-geral frisou que pode ocorrer um pesadelo humanitário sem precedentes na guerra do país árabe. Situada no noroeste sírio, na fronteira com a Turquia, a província de Idlib e os territórios rebeldes adjacentes foram nos últimos dias alvo de bombardeamentos de artilharia do regime e de ataques aéreos de Moscou. Cerca de 3 milhões de pessoas, perto da metade das quais deslocadas de outras regiões da Síria, afetadas pela violência, vivem na província de Idlib e em bolsas rebeldes nas províncias vizinhas de Hama, Alepo e Latakia. Segundo a ONU, a Batalha de Idlib, o último bastião rebelde na Síria, pode tornar-se a pior catástrofe humana do século XXI, já tinha afirmado o secretário-geral adjunto da ONU para os assuntos humanitários, Mark Lowcock. A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já matou mais de 350 mil pessoas e obrigou milhões a abandonarem as suas casas. O Papa Francisco convocou uma reunião com os presidentes das conferências episcopais, organismos que congregam os bispos em cada país de todo o mundo, para debater a proteção de menores, anunciou esta quarta-feira o Vaticano.
Segundo o comunicado do Conselho de Cardeais, que foi ouvido pelo Bispo de Roma, para tomar desta decisão, o encontro terá lugar de 21 a 24 de fevereiro de 2019. Na reunião desta quarta-feira de manhã, o Conselho refletiu longamente com o Papa sobre os abusos sexuais de menores que têm manchado a Igreja Católica em muitos pontos do globo, nomeadamente nos Estados Unidos, Irlanda, Austrália e Chile. Neste texto, sublinham-se os pontos já divulgados num comunicado na passada segunda-feira, no qual se indicava que os cardeais apoiam a reforma da Cúria Romana e formularam a sua plena solidariedade ao Papa Francisco em relação aos acontecimentos das últimas semanas, conscientes que o atual debate deve ser feito pela Santa Sé com os eventuais e necessários esclarecimentos. Meteorologistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, prevêem que pelo menos 2,4 milhões de pessoas podem ficar sem energia devido ao furacão Florence, admitindo que algumas interrupções podem ser prolongadas, noticiou hoje a Lusa. Segundo o professor associado no Michigan, Seth Gickman, as interrupções podem ser mais generalizadas se o furacão Florence virar para o norte ou parar, levando as inundações. As estimativas são baseadas na previsão que está a ser efetuada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em relação à rota e à velocidade do vento. A porta-voz da K-Energy disse que a empresa está a antecipar problemas que possam ocorrer com um furacão desta magnitude. Afirmou que a empresa está a levar cerca de 2.000 trabalhadores de outros locais para aumentar os 4.600 funcionários que têm na Carolina do Norte e na Carolina do Sul. As companhias aéreas estão também a começar a cancelar voos devido à chegada do furacão Florence. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o governo federal está totalmente preparado para responder ao furacão Florence, que alcançou a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, composta por 5 níveis com ventos até 220 km por hora e dirige-se para a costa leste do EUA. Trump declarou o estado de emergência na Carolina do Norte e Carolina do Sul, o que permite libertar meios de agências federais. O Florence, que já obrigou à retirada de mais de 1 milhão de pessoas, pode ser um dos furacões mais destruidores das últimas décadas na costa atlântica dos Estados Unidos, alertaram especialistas. O furacão deve passar hoje entre as Bahamas e as Bermudas e chegar na quinta-feira à costa norte-americana. Acompanhe o desporto internacional. A Croácia, no seu primeiro jogo oficial desde que é vice-campeã mundial de futebol, caiu com estrondo em Elche com uma goleada por 6-0 pela Espanha, que assim somou o segundo triunfo na Liga das Nações. O resultado deixa a Espanha em primeira no grupo 4 da Liga A, com 6 pontos, enquanto que Croácia e Inglaterra, ambos com um jogo a menos, ainda estão sem pontuar. Em Elche, apostar-se na vitória da Espanha até tinha lógica, mas antever uma goleada de meia dúzia era totalmente impensável, sobretudo porque conseguida ante a seleção que no Mundial só foi travada pela campeã França. Bastaram um pouco mais de 10 minutos, entre os 24 e os 35 minutos, para a Espanha desbaratar o adversário em jogo que até então seguia equilibrado. Saúl Níguez aos 24 minutos, Asensio aos 34 e Kalinic aos 35 na própria baliza fizeram os golos que chegaram antes do intervalo. Depois do descanso ainda marcaram o ex-benfiquista Rodrigo aos 49 minutos, Sérgio Ramos aos 57 e Isco aos 70 para um resultado histórico da seleção espanhola. Também se jogou para o grupo 2 desta primeira divisão europeia na Islândia, onde a Bélgica confirmou todo o seu poder ofensivo. De grande penalidade, Eden Hazard abriu o marcador aos 29 minutos após o que Lukaku bisou com golos aos 31 e 81 minutos. O último a passe de Mertens. O grupo 2 segue com comando repartido de Suíça e Bélgica com 3 pontos, à frente da Islândia ainda a zeros e com um impressionante goal average negativo de 0-9. Para a Liga B, segundo o escalão da competição, apenas se jogou a recepção da Bósnia-Áustria com vitória dos balcânicos por 1-0 graças a um tento do inevitável Edin Dzeko.
A Polónia, adversária de Portugal no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações em futebol, empatou ontem por 1-1 na recepção à República da Irlanda num encontro particular disputado em Wrocław. Os irlandeses adiantaram-se no marcador já na segunda parte aos 53 minutos por Aidan O'Brien, com os polacos desfalcados da sua grande estrela, o avançado Robert Lewandowski, a restabelecerem a igualdade aos 87 minutos por Mateusz Klich. A formação polaca segue no segundo lugar do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com um ponto conquistado no único jogo que realizou no reduto da Itália, seleção que na segunda-feira perdeu por 1-0 com Portugal, culpa de um tento de André Silva. Por seu lado, em Leicester, a Inglaterra superou a Suíça por 1-0 com um tento de Marcus Rashford, o avançado do Manchester United aos 54 minutos. Na formação helvética, o avançado benfiquista Seferovic entrou apenas a 10 minutos do final. Nos outros particulares do dia, destaque para o Irão de Carlos Queiroz, que foi vencer fora o Uzbequistão por 1-0 com um tento de Mehdi Torabi, enquanto a Coreia do Sul empatou a 0 na recepção ao Chile, bicampeão sul-americano em título em Suwon. Continua a dar que falar a polémica atitude de Serena Williams com Carlos Ramos na final do US Open no passado sábado. Segundo o jornal A Bola, vários árbitros solidários com o homólogo português estão a ponderar recusar-se a ajuizar partidas da norte-americana, exigindo da parte desta um pedido público de desculpas. A classe queixa-se ainda da falta de apoio da Associação de Ténis numa situação em que Carlos Ramos fez cumprir as regras. Desta feita, vamos repor as principais manchetes. Direção-Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais assina 2 acordos de financiamento de propinas com a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e com a Direção-Geral de Turismo e Transporte e Sermi. A Associação Nacional de Promoção de Educação Especial trabalha na desconstrução da visão convencional e preconceitos sobre deficiência. Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde fazem lançamento oficial do edital de cinema. Lei que criminaliza a violência sexual entra em vigor no Marrocos. Papa chama bispos de todo o mundo a Roma para debater a proteção de menores. Furacão Florence pode deixar 2,4 milhões de pessoas sem energia. Ficamos por aqui na edição de hoje. Continuação de boa noite. Obrigada por nos ter acompanhado. Até a próxima edição.